Marvel, Marvel, Marvel. Que decepção. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos tentar entender tudo o que deu de errado em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Muitas pessoas ficaram frustradas ao assistirem o mais recente filme do Mago Supremo, e sim, eu também fui uma delas. Mas o que mais me irrita, pessoal, é ver como alguns canais no YouTube estão tentando pôr a culpa no próprio fã pelo fato do filme não ter sido muito bem recebido, alegando que os fãs estavam com um hype alto demais e que teriam ficado revoltados pelo filme não ter apresentado as 365 participações especiais que os insiders haviam prometido. Mas as coisas não são tão simples assim. Sim, galera, eu sei. Eu sei que muita gente ficou decepcionada por não ter Homem de Ferro Superior, não ter Logan, não ter Optimus Prime, não ter Relâmpago McQueen, mas a verdade é que esse filme ele é ruim. E nesse vídeo a gente vai tentar entender o que deu de errado nesse filme. E não, galera, não é por conta das participações especiais que não ocorreram. Vamos começar pela polêmica participação dos Illuminatis. Os Illuminatis não duram 5 minutos contra a Wanda. Não é problema não ter o Homem de Ferro Superior. O problema foi você fazer uma participação completamente genérica dos Illuminatis. Foi uma péssima introdução dos Illuminatis no UCM. Reed Richards, um dos homens mais inteligentes do universo Marvel, simplesmente comete uma falha inacreditável ao dizer para Wanda o ponto fraco do Raio Negro. Coitado do Raio Negro, não teve tempo sequer de aparecer na tela e já foi morto. Sério, galera, eu fiquei com dó do Raio Negro. Ele morreu sem dizer uma palavra. A Wanda mata o Raio Negro, mata o Senhor Fantástico usando magia, mas na hora de lutar com a Capitã Carter, ela simplesmente decide ir na mão. Ela simplesmente esquece dos poderes e vai lutar mano a mano com a Capitã Carter. Pra quê? Capitã Marvel. Vamos falar da Capitã Marvel. Meu Deus, a Capitã Marvel morrer esmagada por uma estátua? Não entra na minha cabeça que a mente mais poderosa do universo Marvel, o Charles Xavier, morre pra Wanda em um jogo mental. Sério, galera, não foi problema você não ter as participações que você queria que tivesse, mas os Illuminatis serem apresentados e descartados do jeito que foi, isso sim foi uma grande decepção para todo mundo que assistiu ao filme. Não foi o problema a falta dos personagens em tela, e sim como esses personagens que foram apresentados no cinema foram utilizados, ou melhor, foram subutilizados. Agora que falamos dos Illuminatis, vamos falar agora dos outros pontos que tornam esse filme extremamente horroroso. O Mago Supremo Wong. É sério, galera, não teve uma única cena sequer que justificasse nesse filme o fato do Wong ser o Mago Supremo. Ele simplesmente não faz nada. Me parece que a escolha do Wong para ser o Mago Supremo foi porque não havia outro mago disponível naquele momento. Um dos grandes problemas que eu tive com esse filme é porque ele estabelece certas regras e depois as esquece.
Por exemplo, a questão do livro dos Vishanti. Existe toda uma busca pelo livro ao longo do filme e quando ele finalmente é encontrado, ele não serve para nada. Um dos maiores erros do filme, se não o principal erro desse filme, é que ele quer contar a história da Wanda, quer contar a história da América Chaves, quer contar a história do Doutor Estranho, mas ele não consegue se aprofundar em nada. Todas as histórias apresentadas ali são histórias rasas, são várias histórias intercaladas, mas o filme não consegue aprofundar nenhum dos personagens. A América Chaves é apresentada de uma maneira jogada, ela merecia mais tempo de tela, mais espaço, mas infelizmente é um filme completamente inchado, cheio de personagens, cheio de subtramas, e ela não tem espaço para se desenvolver. A gente vê muito pouco da personagem América Chaves. A Wanda, por exemplo, também, ela merecia sim um filme solo para desenvolver toda essa história que ela apresentou durante o WandaVision, mas aqui ela divide o protagonismo com o Doutor Estranho e assim a história dela também fica muito mal desenvolvida, completamente rasa. Uma das coisas que eu senti falta na subtrama da Wanda foi a presença do Visão, que aqui é completamente esquecido e, segundo o WandaVision, a série, a gente vê que todo o sofrimento da Wanda se deve pela perda do Visão. E aqui a galera simplesmente esquece da existência do Visão, o Visão que no final de WandaVision ele está vivo, ele se tornou aquele Visão branco, e aqui a gente não tem sinal do Visão, o Visão sequer aparece, ela simplesmente só está preocupada ali com os filhos imaginários que ela tem e mal se lembra do Visão. Mas o fato, galera, é que o Visão deveria sim ter aparecido na história da Wanda, é parte da continuidade da história da Wanda, e eu senti que ele fez falta. Talvez o Visão fosse uma das poucas pessoas que conseguissem trazer a Wanda de volta à sanidade. E no final a gente não tem o reencontro do Visão com a Wanda. Resta saber quando é que o Visão vai aparecer novamente e se é que os dois vão se encontrar no futuro. Eu acredito que sim, mas como vai se dar esse encontro a gente não vai saber por hora. E por fim, vamos falar do Stephen Strange, o personagem que é para ser o protagonista no filme e fica sendo secundário dentro do próprio filme. O filme não dá espaço para o Stephen Strange ser desenvolvido e personagens do primeiro filme como o Barão Mordo e a Christine são jogados na trama ali de uma maneira bem desleixada para que eles apareçam no filme, para que a presença deles no filme seja justificada, e acaba ficando completamente forçado, para não falar desastroso. A falta de protagonismo do Stephen Strange nesse filme me incomodou bastante, afinal, o filme é dele, ele deveria ser o protagonista desse filme, e não a Wanda. E o que a gente vê nesse filme é que ele fica completamente de escanteio para que a Wanda tenha um protagonismo nesse filme que é completamente desnecessário. A anciã havia profetizado que o Doutor Estranho seria o maior de todos os magos, e mesmo depois de todo o sacrifício, todo o rolê que ele faz para salvar a vida da América Chaves, ele não é reconhecido por isso. O filme falha em não entregar uma batalha final entre o Doutor Estranho e a Wanda. Para um filme chamado Multiverso da Loucura, eu acho que faltou loucura e faltou multiverso nesse filme. Embora o Doutor Estranho tenha tido uma grande importância durante Guerra Infinita e Ultimato, ele não teve a mesma jornada que tiveram os outros personagens. Ele não teve tempo para ser desenvolvido como os outros personagens foram desenvolvidos. Tudo que nós vimos até agora de Doutor Estranho foi participações do personagem em outros filmes de super-herói, em que os outros super-heróis eram os protagonistas e ele estava ali apenas para ser uma espécie de auxílio dos personagens protagonistas de ambos os filmes, como o Thor, como o Homem-Aranha. Então a gente vê muito pouco desenvolvimento da própria história do Stephen Strange, e isso é um grande erro do Marvel Studios. Pegar esse personagem que tem tantas histórias boas e ao invés de trabalhar as histórias dele no seu próprio filme, ficam usando ele como
como uma espécie de muleta para outros personagens ou para eventos maiores do UCM. E isso, galera, é um grande erro que a Marvel Studios está cometendo com o personagem. Ela não está dando ao Doutor Estranho um desenvolvimento pessoal. Ele apenas está sendo usado ali para justificar certos acontecimentos dentro de uma história muito maior. E infelizmente parece que nós não vamos ter esse desenvolvimento. Afinal de contas, o filme termina apresentando a personagem Clea, que nos quadrinhos é a nova Maga Suprema. Ela assume o posto de Doutor Estranho, ou Doutora Estranho, no lugar do Stephen Strange, que nos quadrinhos atualmente está morto. Então, muito provavelmente, galera, no terceiro filme do personagem, a gente vai ver ele, infelizmente, já passando o manto, sem ter sequer uma história pessoal sendo desenvolvida. Eu realmente espero que a Marvel pare com essa mania de desconstrução dos seus personagens masculinos e volte a tratá-los com respeito e dignidade que eles merecem. Galera, deem aquela força pro canal, curtam, comentem, compartilhem e eu vejo vocês no próximo vídeo, na próxima semana. Fui!